13 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta mais uma vez para apresentar o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados da tarde de hoje, para os amigos do Facebook, já estão vendo aí o nosso amigo Djalma Santos, que está sempre aqui conosco, e a nossa Miranda Vasconcelos, que alterna aqui a presença dela com o nosso Antônio de Pádua. E aproveitando o Antônio de Pádua, mandar um abraço, um grande abraço para ele hoje, já que é aniversário do Antônio de Pádua hoje. Ele está novinho, zerinho, fazendo 70. Um grande abraço, Pádua. Vamos curtir aí, comer bastante bolo, mas cuidado com a glicose. A gente, depois de uma certa idade, não pode exagerar muito. Mas, de qualquer maneira, felicidade, saúde para você. Dito isto, voltamos aqui aos nossos ouvintes, lembrando que vocês podem e devem participar conosco. Há algumas maneiras de vocês fazerem. A primeira é ainda o nosso velho telefone fixo, 3386-1400, que a Sheilinha já está lá, aposto, aguardando a sua ligação. O nosso WhatsApp, 984867633. Nesse WhatsApp, eu peço a você que mande mensagem de texto. A gente não tem como abrir áudio aqui no estúdio. E, se possível, identifique de onde você está, cidade, bairro, se for aqui no Rio de Janeiro, país, se estiver fora do país, enfim, para que a gente possa ter uma ideia aqui de para quem estamos falando. Então, precisamos muito que você nos participe, que você esteja conosco neste programa. E também via Facebook, que você pode participar conosco. Basta entrar no site da rádio, que é a Rádio Rio de Janeiro.am.br, e a partir daí clicar no ícone lá do Facebook e você já vai estar participando conosco. Já estamos ao vivo aguardando a sua presença. Já temos mais de 30 pessoas, 35 agora, participando conosco neste momento. Vamos aumentar esse número e vamos, se possível, chegar aos 100. Basta que a gente divulgue aqui, né? Vamos divulgar a mensagem, que a mensagem é do Cristo, o ensinamento é da doutrina espírita, e tudo que nós falarmos aqui vai sempre levar em consideração aspectos doutrinários. Dito isto, a gente sempre começa com questões que ficaram da semana passada. E a Ana Cláudia de Magé, de Djalma, pergunta aqui pra gente, ela disse que você gostaria de saber a diferença entre ser paranormal e ser médium. Qual a diferença, ela pergunta, entre essas duas coisas? Bom, minha querida amiga, existe uma certa diferença, porque o paranormal, a própria palavra diz paranormal, quer dizer, além das coisas normais, aquilo que não é normal se verificar. Então, o paranormal é uma pessoa que realiza determinado tipo de experiência que a maioria das pessoas não realiza. Nós tivemos aqui no Brasil, há muitos anos atrás, o Uri Geller, né? Aquele israelense, que entortava colheres, entortava faca, através do toque das mãos. Ele tocava na colher e a colher envergava. Um magnetismo incrível. Na realidade, o paranormal ele possui uma dose de magnetismo muito forte. Na realidade, ele é um magnetizador. Sim, ele é um magnetizador. Já o médio é diferente. O médio é uma função física, quer dizer, uma atividade física que já vem com a dotação física, nem todas as pessoas, todos nós somos médios. Mas o médio de serviço, aquele médio ostensivo, é aquele que pratica a mediunidade, principalmente no campo da caridade, entendeu? Agora, o paranormal pode ser ao mesmo tempo paranormal e médio. Sim, não há a menor dúvida disso. Agora, nem todo médio é paranormal, com certeza não.
O médium ele pode, inclusive, desenvolver a mediunidade. E me parece que o paranormal ele já nasce assim, já tem aquela experiência, já vem aquela experiência desde pequeno. O tal do Uri Geller, desde garoto, no século, já fazia coisas paranormais. Já tinha, assim, atividades paranormais. Então a diferença maior é que enquanto é natural no médium, no paranormal não, é alguma coisa fora do comum, né? Eu citei o caso aqui do Uri Geller, mas existem outros casos, magnetizadores que fazem o que querem das pessoas depois de mantá-las ao seu pensamento. Diga aí, Miranda, o que você diz a respeito? O Djalma explicou muito bem, né? Agora, não existe nada fora da normalidade. Aquilo que nós consideramos anormal é porque nós não conhecemos. Não conhecemos ainda, perfeito. Só isso. Porque paranormal, Ana Cláudia, em realidade não existe. Né? Porque em princípio seria uma coisa fora da normalidade, como se alguma lei de Deus estivesse sendo revogada. E não está. Nós não conhecemos. Quando nós não conhecemos, nós dizemos que é milagre, que é maravilhoso, sei lá, que é outra coisa. E Kardec teve muito cuidado em trabalhar com essas situações. Então, nada é anormal, ou nada é paranormal, que vai além da normalidade. Nós ainda não conhecemos as leis que regem aquele fenômeno. Um dia conheceremos. E o médium? Médium temos sempre que lembrar que é aquele intermediário. É o que está entre um plano e outro. Entre o plano físico e o plano espiritual. O paranormal, o dito paranormal, né, não necessariamente está nesse intermediário, está sendo esse intermediário. Até estava conversando aqui antes do iniciar o programa, isso é mais uma coisa até anímica, né, da própria pessoa que tem aquelas características e as desenvolve a partir de uma determinada idade, ou às vezes já começa muito cedo, mas a mediunidade é esse intercâmbio, quando há um espírito no circuito, digamos assim, onde você é intermediário, você é porta-voz desses espíritos. Fátima, a Isabel lá de Campo Grande, ela faz um texto aqui bem grande, um pouco grande, mas eu vou ler para você entender. Ela diz: eu tenho uma irmã com 52 anos que já operou a coluna lombar por 2 vezes e corre o risco de operar novamente. Ela deixou de trabalhar para criar os meus 2 sobrinhos e o meu ex-cunhado, como é alcoólatra, tirava a autoridade dela diante dos filhos, quando ainda eram crianças. Hoje, minha irmã é separada, sendo que um filho mais velho está em outro estado, muito bem longe, e nem liga nem para ela nem para o pai. O filho mais novo ajuda a mãe e o pai que perdeu o emprego. Mas já agrediu a mãe 3 vezes fisicamente, além de agressões verbais. Ele, quando adolescente, falou para ela várias vezes que não gostava dela, que talvez fosse até por motivo de reencarnação. Minha irmã sempre o tratou muito bem. Eu gostaria de um esclarecimento. O porquê desses filhos desprezarem tanto a mãe? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, tem a instrução dos espíritos que vai falar justamente da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Seria interessante que você, Isabel, pegue esse capítulo do Evangelho para ler e medite sobre ele. Por mais dolorosa que seja a experiência da sua irmã junto à família, mas ninguém está ligado a ninguém por acaso. Os laços que nos unem no seio familiar têm por fim e objetivo nos educar. Felicidades para sua irmã que está sabendo administrar isso de uma forma sem revolta, cumprindo o dever dela de mãe. Agora, a imaturidade dos filhos são as experiências que eles estão vivenciando e mais tarde a consciência vai convidá-los a refazer tudo isso. Ok. O Oscarina, lá de São Gonçalo, Djalma, fiquei muito feliz em conhecê-lo no feirão. Ela está dizendo aqui, mandando um recado aqui, mandando um abraço para você. Obrigado, Oscarina. Eu também ficou feliz de te encontrar lá no feirão da casa de Maria Magdala. Muito bonito. Um trabalho interessante, um trabalho bonito, né? O trabalho daquelas mulheres é algo sensacional. Com toda eu certeza. a oportunidade de dizer o seguinte: crianças morrem no colo delas, não é brincadeira não. Acalentar criança com AIDS é algo maravilhoso. É um trabalho fantástico. Trabalho fantástico, sim. Um amigo aqui que não deixou nome nem bairro, se vocês poderiam me dizer alguma coisa sobre alimentação antes da reunião mediúnica, aí continua você, Djalma. Olha, meu querido amigo,
A alimentação antes das realizações mediúnicas, ou da prática mediúnica, né, das sessões mediúnicas, precisa ser uma alimentação leve. Porque o médium necessita estar com o organismo físico preparado. Quanto menos ele se alimentar, né, será melhor, fica mais leve. Ele terá mais condições, ouviu, de receptividade da entidade espiritual. A alimentação pesada, ela torna o corpo pesado, o espírito, ele não tem condições de dar lugar, quer dizer, o que ocorre na mediunidade? Ocorre uma superposição, quer dizer, há uma conjunção do perispírito do desencarnado com o espírito do encarnado. Se o espírito desencarnado quiser fazer essa justa posição e o perispírito do encarnado estiver recheado desses... né, ou tiver ocupado com outras coisas, né? Outras coisas, fica difícil. E não é só alimentação, não. O sexo também deve ser evitado, com certeza, no dia da prática mediúnica. Né? O álcool deve ser evitado, o fumo deve ser evitado. A droga nem falar, que aí já é uma catástrofe, né? Então devemos evitar, de preferência, comer uma salada, quer dizer, alimentar frugalmente. Mas engraçado é o seguinte, não é só na mediunidade, não. Um jogador de futebol também, se antes da partida comer uma comida pesada, ele não vai poder exercer aquela função. O palestrante, eu, por exemplo, eu faço isso. Todas as vezes que eu vou fazer uma palestra hoje, posso falar, né? Estou na Casa do Caminho, ali na Travessa Confiança, às 20 horas. Eu vou me alimentar, acho que quando chegar em casa, 3 horas, depois não como mais nada, tomo um copo de leite só. Quanto mais leve eu tiver, mais receptividade eu vou ter dos irmãos espirituais para me auxiliar na minha prevenção, com certeza. Então, meu querido amigo, não é só a mediunidade, não. Outras atividades também requerem um certo esforço, uma certa contenção na alimentação, tá? E a mediunidade não fica fora disso. Meu amigo, eu tenho uma amiga, já está desencarnada, mas continua sendo minha amiga, que ela sempre falava a respeito de alimentação, e ela era uma médium fantástica. Ela sempre dizia que nós devíamos comer para viver, mas nós, de maneira geral, vivemos para comer. É exatamente o oposto daquilo que a gente precisa. Então, normalmente, nós gastamos muito mais as nossas energias com digestão do que precisaríamos. E quando eu gasto muito as minhas energias com a digestão, eu deixo de utilizá-la em outros aspectos, inclusive da mediunidade. Daí a necessidade de termos o nosso corpo físico o mais leve possível, o mais equilibrado possível, para nesse momento haver essa junção, como o Djalma disse aí. Não dá muito para explicar, né, como se dá esse processo, mas uma união, uma interação entre os dois perispíritos. E se um tiver muito ocupado com uma coisa, não, né, porque o corpo é prioritário, ele tem que sobreviver, então ele acaba prejudicando a mediunidade. E o André Luiz fala isso, né, nos livros dele. André Luiz fala isso, né, da dificuldade que é trabalhar com um médium que está com o estômago cheio. O estômago diz que era como um tonel efervescente, né? Coisas ácidas, gases. Passa a exudar fluidos pesados, através do suor, através dos poros. Exatamente. Lembrando que a digestão exige um desperdício de energia do corpo. Sim, claro. E também predispõe a criatura a um estado de sonolência. Então, alguém que encheu o estômago, está nesse processo digestivo, ele tende também a ficar sonolento. Com isso, já vai dificultar essa conexão, que deveria estar bem mais bem mais facilitada pelo esforço do médium, porque também é esforço moral. Isso é esforço moral. Quando você sabe que tem um compromisso, quando você sabe que a proposta não é leviana, quando você sabe que bons espíritos contam com você, apesar de ser uma ferramenta muito rudimentar, que nós, diante dos bons espíritos, somos ferramentas bastante rudimentares, mas a nossa parte é que façamos com carinho. Ok. Aproveita e responde aqui para a nossa ouvinte aqui do WhatsApp de hoje. Ela faz aqui um texto bastante grande que eu vou tentar resumir aqui para você. Mas ela tem uma amiga, ela conheceu uma amiga via esses canais aí de rede social, via internet, enfim, e fez, segundo ela, uma grande amizade, e a pessoa ajudou ela muito, e ela se apegou muito a essa amiga dela. E nenhuma que dá o nome, não quiseram dar o nome. Mas essa amiga dela disse que ela estava muito obcecada, que ela ficou preocupada, e que o que está acontecendo? Você está me procurando demais, está me assediando, vou botar essa palavra aqui entre aspas. E com isso a amiga sumiu. E a menina que nos telefonou aqui está preocupada. Disse, o que eu posso fazer para reverter isso?
já que era uma grande amizade, eu queria muito manter essa amizade, eu queria muito manter isso, mas não posso. O que eu posso fazer para reverter esse quadro? Pergunta lá essa nossa amiga aqui que não se identificou. Duas amigas muito presentes, constantes na vida uma da outra, né? Olha, a relação de convivência, seja com um amigo, com um familiar, ela requer muitos cuidados, porque nós tendemos a uma invasão de privacidade. Não é? Tendemos. Isso aí acontece sem que percebamos. E com isso sobrecarregamos o outro. Às vezes também, numa situação de amizade, inconscientemente passamos a querer controlar o outro. É uma espécie de domínio sobre o outro, né? Ou quando não, uma exclusividade. Porque, olha, não existe prazer maior para um amigo do que ver o seu amigo conquistar novos amigos. Mas, às vezes, o ciúme, a disputa de atenção pode corroer essa relação. Temporariamente está assim, mas busca orar por ela, mantenha-se como amiga e tenha certeza que na hora certa as coisas vão diluir. Mas não force barra, porque uma das coisas que mais dificulta a convivência é a invasão de privacidade. Por mais que gostamos do companheiro, o marido, a esposa, os filhos, vamos ficar atentos para auxiliá-los, oferecer o que puder de melhor, mas sabendo que é uma individualidade que carrega coisas que nós não podemos invadir. Eu costumo brincar, mas de uma maneira séria, dizendo que relacionamento, seja amizade ou seja afetivo, é como uma partida de tênis, né? Precisa os dois querer para jogar, né? Porque a hora que um não quiser jogar, acaba o jogo. Então, eu acho que é isso, minha amiga, que é, acima de tudo, respeitar a vontade da outra pessoa. Ela está preocupada, ela está, sei lá, sentindo alguma coisa. Está sentindo a necessidade de se recolher um pouco. Isso. Às vezes não é nada contra a pessoa diretamente. Então, por isso é importante esse respeito, tá bom? A amiga aqui que não se identificou, final do telefone 5971. Digamos, Samuel, ele não bota o bairro, gostaria de saber por que não me sinto bem ou à vontade em uma igreja, independente da denominação. Só me sinto à vontade quando entro numa casa espírita. Diz aqui o Samuel e ele gostaria de saber por que não está à vontade nesses locais. Olha, Samuel, explica-se porque você tem mais afinidade com os conceitos da doutrina espírita, mas não é uma coisa boa. O interessante é que nós possamos estarmos bem em todo local. Essa que é a verdade. Eu me lembro quando eu estava fazendo um implante dentário com o Dr. Júlio Luiz Pessoa lá em Niterói. Eu chegava muito cedo e o consultório dele é ao lado de uma praça que tem uma catedral, tem uma igreja muito antiga, muito bonita e que abre às 6 horas. Eu chegava às 6h30 e o João só estava lá a partir de 7h10. Então eu cansei por várias vezes entrar na igreja e sentar e ficar ali. Eles colocam uma música de fundo muito bonita, entendeu? Daqueles monges, principalmente quando colocavam uma música, eu adorava aquele CD dos monges, lá, entendeu? Interessante. Então eu, como espírito, qual o problema de eu estar sentado ali naquele banco, na igreja, ouvindo aquela música, num local tranquilo, entendeu? Um local santificado, não há problema nenhum. Então eu acho que é um pouco discriminatório isso aí. Eu não estou dizendo que você frequente a igreja, que seja católico ou que seja evangélico, não estou falando isso. Eu acho que você deve continuar na doutrina espírita que você abraçou. Mas não deve ter essa concepção, porque isso aí cheira um pouco a discriminação. Né? Eu estou contando o meu caso. Eu entro, como também quando estava ainda na ativa do Exército, tem uma igreja logo atrás do Ministério do Exército. Eu chegava muito cedo, né? Eu sempre gostei de chegar bastante, fazendo antecedência. Dava uma paradinha lá na igreja e sentava. Tá? E eu muitas vezes ouvi até a preleção do padre. Não vejo nada demais. Né? Se é religioso, se é alguma coisa boa, você pode ouvir em qualquer parte. Agora, continue com a sua tendência, com a sua afinidade com a doutrina espírita. Mas não relegue nada, não dispense nada, né? Não descarte nada. Porque o bem está em toda parte. Precisamos assimilar tudo aquilo que for bom. Tá? É importante lembrar que você não é obrigado a entrar na igreja. E isso já é uma bênção. Perfeito. Nós estamos reencarnados em um país que nós temos muita dificuldade social, econômica e tal, mas nós podemos ir e vir, entrar no templo religioso que melhor nos afinizar. Né? Somos espíritos que estamos saindo de jornadas lá atrás, onde de alguma forma poderemos ter entrado nesses circuitos religiosos e fizemos coisas desagradáveis, ou fomos vitimados por situações onde a bandeira de determinadas religiões estava presente. Mas mentaliza agora, você tem a liberdade de não entrar, então sinta-se bem onde você está.
Se não tiver vontade de entrar, não precisa entrar. Não precisa entra. Eu concordo com o Djalma. Eu também gosto de, principalmente quando não tem ninguém. A igreja vazia. Não, era o caso, não tinha ninguém. Aqui é uma beleza. Entra o padre só chegava, me disseram que ele só chegava às 7h30, então eu estava sozinho ali. Eu fiz isso muitas vezes numa igreja ali que tem no Castelo, igreja de Santa Luzia. Ali perto do ministério, do antigo Ministério da Aeronáutica. Eu chegava cedo, entrava na igreja e ficava ali um tempão ali dentro da igreja, a igreja vazia, ninguém, só eu. Fluindo aquela coisa gostosa ali dentro. Mas eu não preciso entrar na igreja se eu não quiser. Sim. Eu não preciso entrar. Mas eu ainda fazia o Pai Nosso, quer dizer, eu não entrava só, não. Eu entrava, sentava e fazia o meu Pai Nosso direitinho ali e lembrava de Deus e Jesus. Não lembro nada demais nisso, não. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, mandou um abraço pra gente aqui, diz que quando ela faz o culto do lar, ela pede aos irmãos espirituais que levem os enfermos para a casa de saúde, para a casa de saúde Oswaldo Cruz, para o Hospital da Paz Espiritual. E o que nós achamos a respeito disso? O que você pensa, Djalma? Olha, minha querida Maria Clarice de Petrópolis, a sua intenção é maravilhosa, mas não há necessidade de você pedir para transportá-los. Eles poderão ser socorridos dentro da sua própria casa. Quando você faz o culto do lar, a sua casa já se transforma num ponto de socorro espiritual, né? Então não podemos exigir também que passar a bola para os outros, quando a bola está conosco, né? Faça a sua embaixadinha com essa bola. Como? Solicitando que espíritos amigos ali presentes, anjos da guarda, deles, possam socorrê-los ali mesmo. Ou pelo menos prestar os primeiros socorros. Se houver assim, necessidade de um tratamento mais especial, aí sim a própria espiritualidade vai encarregar-se de transportá-lo para esses lugares. O fato de desejarmos só isso, eu não acredito que seja muito prudente. Eu acho que o melhor é um tratamento no próprio local, que é, na realidade, depois de um certo tempo que fazemos o culto, transforma-se num pronto-socorro espiritual. Não sei se o Valdemir concorda. Então, Clarice, vamos fazer as duas coisas. Você faz a sua prece, pede que o auxílio, que eles sejam auxiliados ali, depois acabou o culto. Não precisa nem você pedir, porque os amigos espirituais vão levar quem precisar ser levado. Com certeza vão ser transportados. Mas você pedir, orar por eles, para que eles estejam bem, na parte espiritual, onde quer que estejam, ótimo. Nada de errado em você fazer uma prece, pedindo ajuda, né, envolvendo esses amigos espirituais. Tranquilo, eu também faço isso às vezes, mas peço que ali onde eu estou naquele momento seja o hospital onde esses amigos possam ser auxiliados. Seja uma emergência, né? Sim, ali é um pronto-socorro, né? Exatamente. Um pronto-socorro espiritual naquele momento. Miranda, o nosso amigo Jorge Luiz está sempre conosco aqui. Obrigado, Jorge Luiz. Lá da Pavuna. Você gostaria de tirar uma dúvida. Por que o livro Obras Póstumas é tão pouco divulgado no movimento espírita? Já que é um livro muito esclarecedor. Isso aconselho até a todos a lerem. Por que você tem ideia de por quê? Ou você não concorda com ele? O que você pensa a respeito? Na realidade, o livro Obras Póstumas é um material de trabalho, né, que foi reunido por aqueles que sucederam o trabalho de Kardec. Então, os apontamentos de Kardec, coisas que ele já vinha elaborando e estudando, Amélie Baudet, junto à Sociedade Espírita de Paris, colocou para ser divulgado. Então, de repente, por isso, algumas instituições podem não trabalhar. Mas as instituições que eu estudo costumam envolver o livro Obras Póstumas, nós pesquisamos coisas no Obras Póstumas, né? Ele não está inserido naquela coletânea que partiu do Pentateuco, porque partiu do Livro dos Espíritos. A Gênese, o Livro dos Médios, o Evangelho, Céu e Inferno, são livros que estão estruturados por partes do Livro dos Espíritos. Obras Póstumas, por isso tem esse nome, porque depois de Kardec desencarnado, divulgaram aquele material que foi encontrado. Perfeito. Eu queria dizer o seguinte, que é um livro interessantíssimo. Também concordo. Ele tem mais coisas, ele tem tudo que os outros têm, e tem mais coisas que Kardec não teve tempo de anunciar, não teve tempo de escrever, e que foram colocados à prova ali, né? Então é muito bom lermos que existem notícias e coisas novas ali, né? E notícias pessoais pertinentes a Kardec. De repente, por isso, o próprio Kardec não foi ele a divulgar. Põe alfarrábios lá para que depois fosse livro divulgado. Interessantíssimo. Kardec não fez nada por acaso, né? Como acaso não existe, ele não fez nada por acaso. E ali tem muita coisa que diz respeito à vida de Kardec.
aos encontros dele com o Zéfiro, aos encontros com os amigos espirituais, os projetos, os conselhos que ele recebia. Por ele ser o bom senso reencarnado, na fala do Camille Flammarion, ele quis se preservar, digamos assim, ou dentro de um gesto de humildade, não divulgar isso. Depois que ele desencarnou, ok, agora a responsabilidade é minha. Foi da Amélie Boudet, enfim, dos amigos que resolveram publicar. Mas que o livro, Jorge, é muito bom, com toda certeza. E eu não conheço, dentro do movimento espírita, e posso dizer que eu conheço bastante dentro do movimento espírita, já que eu me movimento por aí muito, eu não conheço nenhum lugar onde tenha alguma reserva em relação a esse livro. Mas fechamos aqui o nosso bloco, já acabou, agora que eu vi, estourou meu tempo. Pelo contrário, ele é inclusive utilizado no estudo sematizado. Perfeito. Fechamos, vamos fechar aqui então, que o Michel já está ali aflito comigo aqui, que eu não paro de falar. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Em tempos de crise, veja como conservar a paz interior. Saiba como atua o anjo guardião. Aprenda a educar o pensamento. E é pela educação que se transformará a humanidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site www.correioespírita.org.br. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, com você. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubedaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes.
bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Eu, Valdenir Cruz, o nosso amigo Djalma Santos e a nossa irmã, amiga Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Como diz o Djalma, isso é o nome de juíza. Um nome assim, pomposo, Olha, interessante. não sirvo nem para ser juíza de mim mesmo. Imperatriz. Um nome pomposo. Mas estamos aqui para responder aos nossos ouvintes segundo os princípios da doutrina espírita. A gente costuma brincar aqui dizendo que você pode perguntar qualquer coisa, desde que aceite ou não sei como resposta. Porque não sabemos todas as coisas. Se não soubermos, vamos guardar a questão, vamos estudar, pesquisar, e na semana que vem a gente volta para responder. Como a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem pelo menos, a doutrina espírita é uma doutrina lógica, de bom senso, então a gente pelo menos tem alguma ideia do assunto, do que pode, onde se pode estudar mais profundamente. Djalma, a Ana, aqui da Pavuna, ela faz aqui umas 4 ou 5 perguntas interessantes dentro do mesmo tema, dentro de uma mesma ideia. Ela pergunta o que é um médium sonambúlico e o que é um médium físico, de efeitos físicos. E se uma pessoa que estiver sempre triste, sempre doente não, mas sempre triste, angustiada, nervosa, por consequência doente, isso pode antecipar a morte dessa pessoa? E se isso acontecer, ela pode ser considerada suicida? Então vamos lá por parte. Médium sonambúlico e médium de efeito físico. Olha, os médiuns sonambúlicos são os médiuns cuja manifestação mediúnica, cuja imantação com espíritos, se dá através do sono, né, do sonambulismo. Esse sonambulismo pode ser natural ou provocado, né? O natural é aquele que a pessoa, dormindo ou em estado de vigília, ela consegue sair do corpo, consegue se desprender do corpo e ir a vários lugares, se comunicar com espíritos e depois trazer à tona, lembrar daquilo que aconteceu durante a viagem astral. Quer dizer, a pessoa realiza uma viagem astral através do sonambulismo natural. Ela está dormindo ou em vigília. O sonambulismo magnético é imposto por um magnetizador, por um hipnotizador. Uma pessoa com a mente fortíssima, eu já vi isso, né? Ela consegue dominar a mente no caso do paciente. E ali ele comanda, né? Você vai a tal lugar, e a pessoa vai naquele lugar e traz notícias, né? Ela se desprende em espírito, vai àquele local e traz as informações que o magnetizador deseja. Esse é o magnetismo praticado, é o magnetismo artificial, não é o natural, que nós falamos daqui a pouco. Outra pergunta é... médio de efeito físico. O médio de efeito físico é aquele que consegue movimentar objetos em locais fechados ou abertos, né? Locais fechados ou abertos, são médios de efeitos físicos. Dizem até, não sei, eu concordo em parte, que utiliza-se de espíritos não evoluídos, né? São os espíritos mais materializados que provocam esses... Que auxiliam nesse trabalho. Então eles têm uma afinidade, principalmente os chamados elementais. Tem assim um trabalho, um Kardec fala muito na pergunta 538, 39 até 540, né, a respeito desses elementais. Então utiliza-se de espíritos ditos involuídos para movimentar objetos, para transporte de objetos. Então, esse é o de efeito físico. Qual outro? A outra, vou deixar a Miranda comentar aí, depois a gente divide a pergunta é grande. Como o Djalma estava colocando, o sonambulismo, o sonâmbulo, ele usa o corpo dele como se fosse um médium, né? Ele entra num estado de emancipação da alma, e é como se ele usasse o corpo dele como um espírito desencarnado se utiliza de um médium num determinado momento. No Livro dos Espíritos você vai encontrar muito sobre isso a partir da pergunta 425, que vai tratar de sonambulismo. E efeitos físicos, Kardec também vai falar para nós no capítulo 14 do Livro dos Médios, a partir do item 160, que ele vai falar dos médios de efeito físico. Então são aqueles que eles oferecem a energia necessária, propícia, para que fenômenos de efeito físico aconteçam. Né? Como, por exemplo, uma materialização do espírito. Agora, nem todo fenômeno de efeito físico é só de efeito físico. Pode ter também o efeito inteligente ali. Ele pode, num momento de efeito físico, produzir uma mensagem inteligente. É o caso da escrita direta, não é? É efeito físico,
o espírito grafar no papel a mensagem, porque ele usou do ectoplasma do médium para grafar ali a mensagem. Mas o conteúdo da mensagem já é um efeito inteligente. Perfeito. A segunda parte da questão dela é se uma pessoa que está sempre aborrecida, nervosa, estressada, enfim, irritada, pode antecipar o seu desencarne. Aí, Ana, já é um pouco mais da minha praia, sim, digamos assim. Né? Não que os outros também não conheçam do assunto, mas é claro que quando nós nos estressamos constantemente, nós adoecemos. A Joana de Ângeles tem um livro chamado Uma Busca Interior, Autodescobrimento, uma Busca Interior. E lá ela diz que quando nós nos estressamos constantemente, nós criamos, né, produzimos uma grande quantidade de adrenalina, que jogamos essa adrenalina no sangue. Para se defender dessa adrenalina, o organismo produz glicose, para quebrar a molécula de adrenalina. E quando eu jogo muita glicose no sangue, eu faço um diabetes, até sem comer doce. Eu posso fazer um diabetes sem comer doce. E claro que eu estou antecipando a minha morte. Com essa doença que não estava prevista, não estava dentro da minha programação, e eu a criei, eu estou antecipando a minha morte. Antecipando a minha morte, por consequência, vou ser considerado suicida. O grande exemplo disso é o próprio André Luiz, no livro O Nosso Lar, né, que todos nós conhecemos, onde ele chega lá e é tratado de suicídio, e diz, mas eu não me suicidei, o que aconteceu? Né? Até que ele vai ter informação, vai ter conhecimento para se analisar e saber que sim, ele tinha cometido um suicídio. O que de certa maneira, Ana, muitos de nós fazemos ainda inconscientemente. Quando abusamos, como lembrou de Djalma aqui, né, da droga, do álcool, do fumo, do sexo, da comida e de tudo mais, qualquer abuso que fizermos, estamos adoecendo e antecipando a nossa volta ao plano espiritual. E pior que tudo, voltando doente. Sim. Se você me permite, podemos incluir também o mau humor, sim, o azedume, com o mau humor, o azedume, a crítica destrutiva, a maledicência. São vertentes que trazem realmente distonias físicas e mentais para o corpo físico. Nós vamos nos imantando. É importante lembrarmos que o nosso corpo físico ele é composto por células, né? E essas células são princípios inteligentes que estão sob o comando mental de cada um de nós. Então, quando entramos em determinados níveis de pensamento negativo, de sentimento agasalhando coisas que não constroem a paz, as nossas células vão se mantendo de uma energia deletéria, que de alguma forma vai gerar enfermidade, o desencarne, a própria depressão, que é um suicídio indireto. Ok. Pessoal aqui do nosso Facebook, a Cláudia Portugal, a Carmen Lúcia Rocha, a Jusceia Santiago, Carmen Lúcia Rocha de novo, a Mônica Miranda. Essa é minha amiga, hein? Carmen Lúcia é minha amiga. Carmen Lúcia, que bom, né? Boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro e tal. Muitos amigos aqui do Facebook, já passamos dos 70, queríamos chegar aos 100, né? Começamos com 30, já estamos a 70, que é um número bom, mas precisamos aumentar esse número aí. Então vamos divulgar, vamos participar. E muito obrigado a todos vocês que estão participando conosco. O pessoal do Facebook, quando tem perguntas mais diretas, eu respondo depois pessoalmente, porque às vezes não dá tempo de responder aqui. As que derem, a gente responde. E vamos responder aqui, Miranda, a uma nossa amiga que não quis se identificar, não quis ou se esqueceu. O final do telefone dela é 22. Ela disse, boa tarde, sou a Luma. Ela disse, deu o nome aqui. Tem uma pequena empresa em Campo Grande. Só que as coisas estão dando errado. Não estou conseguindo alunos, a empresa dela é uma escola. E ela pergunta, eu devo fazer o culto no lar na intenção da minha empresa? Me ajudem, por favor. Olha, nós devemos fazer o culto no lar intencionando o melhor para todos nós, né? E os espíritos, eles nos assistem em nossa vida material. Tem um momento no livro Obras Póstumas, que nós falamos há pouco, onde os espíritos falam para Kardec. Kardec pergunta se eles auxiliariam nas situações da vida do cotidiano. E eles respondem que não nos auxiliar seria não nos amar, né? O Espírito responde a Kardec, não vos ajudar nesse desenvolvimento das suas tarefas no mundo material
seria não vos amar. Agora, você não precisa fazer o culto visando só o seu trabalho. O seu trabalho está incluído naquilo que de melhor você pede. Mas busque também na sua oração pedir para que eles vos indiquem o que é que você pode fazer de melhor para que as coisas se modifiquem. Porque eles não vão resolver problemas materiais para nós a toque de mágica. Não é? Se alguma coisa dentro da nossa tarefa material não está fluindo bem, que eles possam te indicar o que você pode fazer para corrigir isso, melhorar. Nos lembramos que Kardec, quando esteve encarnado na condição de Hipólito e Leon Denis Arrivaio, ele teve trabalhos dele no mundo material frustrados, ele sofreu golpes. Quase todos. Não é? Por aí. Então que você não fique deprimida por isso, mas busca no seu culto do Evangelho pedir a Deus que permita você identificar por que disso que está acontecendo e o que você deve fazer para melhorar. Ô Luma, enquanto a Miranda estava falando, me lembrei aqui de um ensinamento de Jesus. Eu acho que é bem oportuno na sua situação aí. Me lembrei quando Jesus nos recomenda que busquemos primeiro as coisas espirituais. Busque primeiro o reino dos céus. E as coisas materiais vos serão dadas por acréscimo. Quando ele fala lá dos pássaros que não semeiam e não guardam celeiros, mas o Pai não os deixa morrer de fome, ele fala dos lírios, né, que não tecem, não fiam, e nem Salomão se vestiu tão esplendidamente como um lírio. Então, Luma, acho que antes de mais nada, busque aperfeiçoar-se como espírito. Porque as coisas da matéria, elas nos serão dadas na medida das nossas necessidades. E pode ser, Luma, que eu tenha necessidade de passar por dificuldades financeiras. Até para aprender a valorizar aquilo que eu não valorizei lá atrás, em outra ocasião. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec disse, né, quando ele fala lá das riquezas, divisão das riquezas, se você já não foi rico, você poderá ser. Ou já foi em algum tempo. Então não reclame por ser rico ou por ser pobre. Porque ele diz que as provas são tão difíceis quanto. E diz ele que a da riqueza é muito, muito difícil. Então, antes de mais nada, lembremos todos nós, que nós somos espíritos. Não espíritas necessariamente, mas somos espíritos. Que o corpo é só uma veste passageira. O corpo está para o espírito, como a roupa está para o corpo. A hora que a roupa ficar velha, ele joga fora e compra outra. A mesma coisa vai acontecer com o corpo. Então, que tal nos preocuparmos um pouco mais com o espírito e deixarmos, é claro que não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de planejar, de construir, obviamente que não. Mas uma vez estando eu fazendo tudo o que me é possível, não estou conseguindo, como disse a Miranda, vou fazer uma prece. Vou pedir ajuda aqui aos amigos espirituais, que pode ser que eu esteja fazendo errado. E a partir daí, vou confiar que se Deus está me dando isso, é porque eu preciso disso. Deus não dá fardo mais pesado do que a nossa capacidade de transportá-lo. Sem contar que a nossa realidade social, econômica, política, nesse momento, está sendo muito conturbada. Né? Empresários passando por grandes desafios. E tem um detalhe pequeno que eu queria acrescentar, é o seguinte, que o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala sobre as duas provas. Ele fala sobre a prova da riqueza e a prova da pobreza. A riqueza, ele diz que é uma excelente prova quando multiplica as formas do bem. E a pobreza também é uma excelente prova quando traz a disciplina. Talvez a nossa companheira necessite uma certa disciplina dentro do próprio negócio que ela está trabalhando ali. Né? E entendendo, Luma, cortando gastos, né? Uma série de coisas ali. Entendemos que nós não conhecemos nada da sua vida, da sua empresa, não sabemos. Nós estamos falando aqui de doutrina espírita. Exato. Tá? Não necessariamente para você, mas para mim, para Miranda, para o Djalma, para todos nós que estamos aqui, no sentido de aplicarmos isso que nós falamos, tá bom? O Roberto Bastos faz aqui algumas questões que são interessantes, Roberto. Me permita fazer algum comentário em cima delas. Ele diz, eu gostaria de compreender porque o Espiritismo só cita casos e exemplos cristãos. Mais especificamente, casos de mediunidade e de sabedoria. Não vejo uma abordagem mais pagã ou eclética. Roberto, é doutrina espírita.
É uma doutrina codificada por Kardec, mas trazida pelos espíritos. É uma doutrina cristã. Logo, não ficaria legal, digamos assim, não ficaria bom se falássemos aqui de materialismo, de qualquer outra coisa, que não cristianismo. Quando nós queremos falar de filosofia, a gente estuda filosofia. Quando queremos estudar cristianismo, estudamos cristianismo. E a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Não falamos só de mediunidade. Você diz também de sabedoria. Aí com toda certeza. Porque não conhecemos, Roberto. Pode ser até que existe. Eu não conheço, com os meus muitos anos de vida, não conheço nenhum filósofo maior do que Jesus. Não conheço nenhum psicólogo maior que Jesus. Não conheço nenhum médico maior que Jesus. Então, qualquer ramo de sabedoria que queiramos estudar no planeta Terra, temos sempre um mestre que vai nos ensinar todas as ciências que nós conhecemos e as que ainda não conhecemos. Nós as conheceremos mais tarde, mas ainda não conhecemos. Por isso a nossa preocupação, digamos assim, ou nosso objetivo, é estudarmos doutrina espírita, estudarmos os ensinos de Jesus. Por isso não estudamos paganismo, porque aí teríamos um programa sobre paganismo, ou fazer uma doutrina pagã. Ok, nada contra, mas a nossa doutrina é cristã. Por isso estudamos o cristianismo. Tá bom, Roberto? Espero tenha te auxiliado. Caso você não fique satisfeito, volte a escrever pra gente. A gente tem um e-mail, volte a escrever, que a gente continua conversando, tá bom? Valdeni, ele pode pegar a introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz as colocações, introdução ao estudo da doutrina espírita. E na introdução ele vai compreender qual é o objetivo da doutrina, né? Tá o resumo aqui. Agora, não podemos deixar de falar que de paganismo nós já sabemos tudo, porque já passamos pelo paganismo. E a evolução ela é progressiva. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, para espíritos que no momento próprio saberiam fazer uso dele de forma ascensional, para que desenvolvamos a nossa maturidade, a nossa moralidade. Agora, estudando o espiritismo, nós compreendemos o paganismo, nós compreendemos todos os outros degraus por onde passamos. Para falar de uma forma mais ecumênica e abrangente, nós temos o simples espiritualismo. Por isso que Kardec, quando coordenou a doutrina, ele construiu essa palavra espiritismo para designar o estudo da doutrina espírita. Perfeito. Djalma, a nossa amiga Carolina, lá do Canadá, que está nos ouvindo. E, pessoal, qual seria a explicação espiritual para pessoas que conhecem outras pessoas, conhecem outras de outros pais e se mudam para viver com essas pessoas? É o resgate familiar que se deixou para trás? Sei que existe o livre-arbítrio, mas isso quer dizer que o resgate com o meu esposo é muito importante? Não? Deixou toda a família, foi embora e largou todo mundo. Isso é um resgate? Qual é a situação dessas almas? Como pergunta lá a Carolina, lá do Canadá. Olha, minha querida Carolina, que está no além-mar, no Canadá, né? Que coisa bonita, né? Isso aí pode sim ser, assim, problemas relacionados com a retaguarda da vida. Mas pode ser também uma intemperança mental, quer dizer, um desvio moral da pessoa. Tem pessoas que abandonam familiares, esposo que abandona esposa e tudo, sem motivo nenhum. Ou para viver com outro, até para viver sozinho, quer dizer, não quer o peso da responsabilidade de um lar, onde ele tem que trabalhar para cuidar daquele lar. Então existe uma série, são muitas as vertentes que fazem com que as pessoas possam abandonar os seus familiares. Agora, pode ser também um ato digno, né, de respeito a existências passadas, onde houve um fracasso de um ou de outro, e aí eles vão resgatar vidas, ajudar quem está mais atrasado na evolução. No livro Sexo e Destino, nós temos um caso do espírito Félix, que era o líder espiritual do André Luiz, e ele então é obrigado a reencarnar, ou ele quis reencarnar como neto de uma senhora que era uma prostituta, que dominava uma casa de lenocínio. E já tinham feito tudo em várias reencarnações para sair do lenocínio, sair daquela prática, né, delituosa de explorar mulheres. Ela não saía. Ele veio como neto dela, e como neto ele conseguiu isso. Conseguiu modificar as tendências morais dela, que eram sombrias, né, e ele é um espírito evoluído.
o espírito de Félix, né? No livro Sexo e Destino. O final é algo maravilhoso. Ela com o neto no colo, olhando para o mar. O André não era só um médico, não, um escritor maravilhoso, um cara maravilhoso. Então é interessante isso. Às vezes voltamos à retaguarda da vida para reparar erros, reparar equívocos, ajudar aqueles que estão menores, que estão atrapalhados, que estão enrolados com a vida. Agora, não, também pode acontecer que seja um desvio, né? Uma caída ou uma recaída. E pode ser também, Carolina, um compromisso mesmo que você tenha assumido com esse homem, com seu marido, com esse país para onde você foi. Né? Você está no outro país. Quem sabe você não está divulgando doutrina espírita no país. Alguma coisa ela está fazendo de bom. Com certeza. Então é importante que você pense nisso, é importante que você trabalhe isso, entendendo. Você não deixou de amar aquelas pessoas que ficaram para trás. Elas só não estão fisicamente junto com você. Mas, para amor, não tem distância. Sabemos disso. Então, continue amando, continue trabalhando, continue prestando o serviço, que com toda certeza você vai ser útil onde quer que você esteja. E muitas vezes o coração está longe, ou melhor, o corpo está longe, mas o coração está perto. Exatamente. Tem a Andressa aqui de Jacarepaguá. A gente tem muito pouco tempo, Andressa, eu não sei se eu vou conseguir responder a sua questão. Mas, de qualquer maneira, vou levar a sua questão para sexta-feira no Ouvindo Você. Tá bom, Andressa? Ela pergunta se a desrealização, como consequência da ansiedade e da síndrome do pânico, pode ser um sinal de mediunidade. No caso, a pessoa está sentindo a agonia de um desencarnado e pensar que estaria num pesadelo ou enlouquecendo. Pode, Andressa, mas não é sempre assim. A desrealização normalmente é um processo de extremo de ansiedade, onde você perde praticamente o controle, você perde o controle até físico do seu próprio corpo. Você não sabe, às vezes, onde está, como está, eu estou sonhando, eu estou acordada, você se perde totalmente. Pode ser uma mediunidade? Pode. A presença de um espírito? Pode. Porque sempre pode o lado espiritual, sempre pode, é possível. Mas não dá para afirmar isso sendo isso, afirmar. Por isso, antes de mais nada, eu sugiro a você que procure um profissional da área psi. De preferência um psicólogo, porque um psiquiatra normalmente vai te receitar remédio e às vezes você não precisa de remédio. Se você necessitar de medicamento, de medicação, o psicólogo vai te orientar para você buscar um psicólogo. Porque se é uma situação muito difícil, pode ser uma situação perigosa, você pode estar dirigindo, você pode estar numa situação, né, de perigo e estar efetivamente aumentando essa situação quando você entra num estado desse de desrealização. Então, tenha cuidado com isso, busque uma ajuda profissional, porque isso é muito grave, digamos assim. Então não deixa passar isso não fique achando que é bobagem ou que é só mediunidade. Procure até o centro espírita fazer um tratamento também, né? Com toda certeza. Busque o médico. Busque o centro espírita, a Jacarepaguá tem muitos, para você fazer uma entrevista, conversar com as pessoas, para fazer um tratamento espiritual, mas não deixe de buscar um profissional da área psi. A Regina Célia de Jacarepaguá aqui, muito obrigado. Luiz Carlos de Nova Iguaçu, obrigado. Maria Clarice, lá de Petrópolis, que voltou a nos telefonar, falando do culto do lar, muito obrigado. A Márcia de Olaria também, grande abraço, muito obrigado pela participação. A Lúcia Fernandes de São João de Meriti, lá Vila Tiradentes, adorando o programa, mandando beijo para todo mundo. Obrigado, Lúcia. Obrigado a Miranda por estar aqui conosco mais uma vez, ao Djalma Santos mais uma vez dividindo aqui os seus saberes conosco, obrigado. Michel da técnica, obrigado. Sheilinha, é a hora dos agradecimentos, obrigado. E obrigado a você por ter estado conosco nestes 55 minutos. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro.